Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na trágica história de Injustiça, o universo alternativo da DC, onde um único dia, um dia terrível, transforma o Superman, o maior herói do mundo, num tirano implacável. Vamos entender como é que tudo isso começou. Essa é a grande pergunta que move toda a saga, né? Como que o maior símbolo de esperança se transforma na personificação do medo? Pra gente conseguir entender essa virada, a gente precisa voltar 5 anos. 5 anos antes do conflito principal estourar. Então, 5 anos antes da tirania, o mundo era bem mais simples. Clark Kent e Lois Lane viviam uma vida feliz em Metrópolis. A cidade era um verdadeiro farol de esperança para o mundo. E é numa noite tranquila que, usando a sua super audição, o Clark ouve uma coisa que muda a vida dele para sempre. A batida de um segundo coração dentro da Lois. Sim, ela estava grávida. A alegria era, nossa, imensa. E claro, Clark vai encontrar o melhor amigo para contar a novidade. Mas, bom, estamos falando do maior detetive do mundo. Ele já tinha sacado tudo. O que realmente pega o Bruce de surpresa é o pedido do Clark para ele ser o padrinho da criança. Esse momento só mostra a profundidade da amizade e da confiança que existia entre os dois. Só que toda essa felicidade estava prestes a ser completamente destruída, e da forma mais cruel que se pode imaginar. O Coringa, já cansado de perder para o Batman, resolve que era hora de brincar com um peixe maior, o Superman. O plano do Coringa é simplesmente diabólico. Ele sequestra a Lois e, sob o efeito da toxina, o Superman não enxerga a esposa grávida. Ele vê o monstro que já tinha matado ele uma vez. Ele a leva para o espaço para salvar o mundo, só que, ao fazer isso, ele a mata. E a cereja do bolo do plano maligno era essa. A morte dela era o gatilho. No instante em que o coração da Lois para de bater, Metrópolis explode, levando junto milhões de vidas e o filho que ele nunca conheceria. E na sala de interrogatório, o Coringa se gaba. Ele conseguiu. Ele quebrou o Superman. E aí, pela primeira vez, o Homem de Aço quebra sua única regra. Com o Batman assistindo totalmente impotente, ele mata o Coringa. Ele põe um fim na loucura do palhaço, mas dá início à sua própria. E aqui fica claro o conflito que vai definir os próximos 5 anos. Pro Batman, essa linha simplesmente não pode ser cruzada. Nunca. Já pro Superman, a morte do Coringa se justifica para evitar futuras tragédias. Uma única morte para salvar o mundo inteiro. É exatamente aqui que os melhores amigos do mundo se tornam inimigos mortais. Acreditando que essa nova filosofia é o único jeito de garantir a paz, o Superman começa a impor a sua vontade ao mundo. O herói, bom, ele se torna um ditador. Ele não pede, ele exige. Ele vai até a ONU, revela a identidade dele e declara que as guerras acabaram. Qualquer líder, qualquer terrorista ou presidente que desafiar essa nova ordem vai ser removido por ele, pessoalmente. A paz não é mais uma escolha, é uma imposição. Quando o Aquaman se recusa a submeter ao reino dele a lei do Superman, a resposta é imediata e aterrorizante. O Superman simplesmente arranca a Atlântida do fundo do mar e larga a cidade no meio do deserto do Saara, ameaçando matar todo o povo dele. O Aquaman não tem outra escolha, a não ser se render. E olha, discordância não é tolerada, nem mesmo dos seus antigos protegidos. Quando os jovens titãs, liderados pelo Superboy, confrontam o Superman, a luta é brutal. Para salvar a vida do Superboy, que foi ferido mortalmente, a equipe toda concorda em ser aprisionada na Zona Fantasma. As ações do Superman partem a comunidade de heróis no meio. Não existe mais meio termo. Agora todo mundo é forçado a escolher um lado. Ou o regime de Superman, que impõe a paz a qualquer custo, ou a insurgência do Batman, que luta pela liberdade. Mas o Batman não tá sozinho nessa. Ele reúne heróis que ainda acreditam que o caminho do Superman é o caminho errado. Eles formam uma resistência lutando nas sombras contra esse novo poder mundial. E a tragédia chega num nível muito pessoal. No meio de uma rebelião em Arkham, o Damian, que é filho biológico do Bruce, ataca o Dick Grayson. Numa queda totalmente infeliz, o Dick quebra o pescoço e morre. O Damian nunca quis matar ele, mas o resultado é o mesmo. A dor do Batman é inimaginável. Para ele, o Dick era seu verdadeiro filho. E ao dizer isso na frente do Damian, ele não só lamenta a perda do Dick, mas também sela a ruptura com o próprio filho, que, vale lembrar, tinha escolhido o lado do Superman. A partir daqui, o Superman não hesita mais. Qualquer um que fique no caminho dele,
Seja amigo ou inimigo, é só um obstáculo a ser removido. Simples assim. O Caçador de Marte tenta conversar com o Superman, usar a razão, mas para salvar a Mulher Maravilha, ele o incinera sem pensar duas vezes. Um tempo depois, numa missão da insurgência, o Arqueiro Verde fica para trás e o Superman espanca ele até a morte na frente dos próprios pais. O herói já não existe mais. E então vem o ato final de traição. Para destruir o antigo amigo de uma vez por todas, o Superman vai a público e revela para o mundo inteiro que o Batman é Bruce Wayne. Isso força ele a abandonar a própria casa e a Batcaverna para sempre. O confronto final do ano 1 acontece justamente onde tudo começou para o Batman. O Superman, furioso, implacável, derrota ele e, num eco sombrio do passado do Bruce, quebra a coluna dele. A esperança parece totalmente perdida. Só que o Batman tinha um plano de contingência. Durante todo esse tempo, o Lex Luthor, que nesse universo era amigo do Superman, desenvolveu uma pílula. Uma pílula capaz de dar a um humano comum a força de um kryptoniano por alguns minutos. E aqui vem a grande virada da história. Enquanto o Superman tá lá se vangloriando sobre o corpo quebrado do Bruce, o Alfred Pennyworth, seu mordomo leal, toma a pílula. Com uma força que nunca teve, ele dá um soco devastador que derruba o Homem de Aço e salva o Bruce, garantindo que a luta possa continuar. E é assim que termina o ano 1. A insurgência está em frangalhos, mas ainda está viva, e graças à pessoa mais inesperada de todas. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental que ecoa por toda a saga. A paz forçada, sem liberdade de escolha. Ela vale o preço? A guerra está apenas começando.